Olá, sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vindo você que está chegando agora nessa live. Essa live está gravada hoje mais uma quinta-feira às 17 horas, às 19 horas, desculpa, onde a gente vai falar de mais um capítulo aqui do Rumo Certo. Então, se você está chegando agora, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. E hoje o nosso capítulo ele está assim excepcional, né? Eu venho falando que seja bem-vinda, Thay Freitas. Eu venho falando que os nossos encontros eles vêm se costurando, né? Então, cada quinta-feira que passa tem sido uma melhor que a outra. As coisas parecem que vão crescendo, né? E é muito interessante como tudo vai acontecendo. E hoje não foi diferente e não vai ser diferente, né? Então a gente vai abordar um tema hoje bastante interessante. A gente vai falar, deixa aqui, serviços e migalhas, que é o capítulo 29. E é um tapa na cara, só falando assim. Então hoje realmente é um capítulo que faz a gente refletir muito. Seja muito bem-vindo, Shirley, seja muito bem-vindo. E tanto a Simone, acho que a Simone ou a Gilmara, uma das duas, né, apelidou de Quintas Reflexivas, né, quinta-feira das reflexões, né? Então, e hoje vai ser mais uma, porque de fato o que está escrito aqui força a gente pensar de uma tal maneira, né, como a gente encara as coisas, como a gente encara a vida, como a gente encara as outras pessoas, né? Seja bem-vinda, Gilmara, ou Simone, né? Enfim, então, às vezes a gente tende a superestimar tudo que acontece ao nosso redor. A gente tende a querer coisas grandiosas, a gente tende a querer fazer coisas grandiosas, né? Um dos 3 pilares da outra ponta da nossa lei do progresso, né? O que é o amor, justiça e caridade. E quando a gente fala de caridade, a gente tende a entender que a gente tem que fazer muita coisa, né? E muitas das vezes isso torna tudo muito pesado, né? A tal ponto que às vezes a gente não consegue fazer muita coisa, porque a gente simplesmente despreza aquilo que é pequeno. E o capítulo de hoje ele vem justamente para mostrar isso, né? Então, quando ele fala migalhas, né, serviço e migalha, ele não está menosprezando algo, né? Ele não está falando de resto de alguma coisa, mas ele está falando simplesmente do que o pouco também é válido. E a gente vai entender, Gilmar e Simone, maravilha, que às vezes eu me perco, né? Enfim, então a gente tende, né, a encarar o pouco como sendo uma migalha, né? E a gente vai ver que não é dessa forma como as coisas acontecem. Mas vamos começar a nossa leitura, porque hoje eu acredito que eu não tenha tanto nem para comentar, porque o texto ele já é muito autorreflexivo, ele já leva, já faz com que a gente força a gente a pensar, né, de uma maneira muito precisa nas coisas que a gente faz no dia a dia ou que a gente não faz, né? Enfim, mas vamos lá. Então eu estou falando do capítulo 29, recapitulando, serviço e migalha. Espero que hoje o nosso tempo seja não extrapolado, né? Como eu falei que eu não tenho muito o que comentar, mas vamos lá, né? A gente nunca sabe o que espera a gente. Enfim, então ele começa falando assim, ó: encontrará nas trilhas da beneficência quem se refira a grandes obras, né, gigantescas e impecáveis, desprezando a migalha que possas estender em benefício dos semelhantes, né? E ele continua: indubitavelmente chegaremos um dia na Terra à consolidação de instituições benemerentes, né, ciclópicas, né, antigas, né, perfeitas, nas quais a ciência e a fé, o progresso e a ternura humana se unam em sintonia para materializarem os preceitos de Jesus, apagando do dicionário terrestre palavras pesadelos. Então, quando ele fala palavras pesadelos, o que ele está querendo dizer? Palavras ruins, né? Palavras que não são legais, principalmente para a nossa vibração, entende? E aí ele fala como sejam penúria, guerra, violência e opressão.
E aí ele fala, entretanto, e aí começa, não consideres ninharia o diminuto auxílio que alguém consiga providenciar em favor de alguém. Então, e é justamente isso que eu comecei a falar no início, né? Muitas das vezes a gente tende a minimizar, a gente tende a menosprezar e por isso a gente pode não fazer algo que talvez seria um divisor de águas na vida de alguém. Seria algo grandioso na vida de uma pessoa, mas que ao seu, ao meu, ao nosso julgamento, aquilo possa ser pequeno. Entende? Então, percebe como o julgamento ele vai interferir diretamente nessas decisões? Ou seja, se for pequeno, eu não faço. Ah, não, eu quero ajudar uma instituição de crianças carentes, eu quero ajudar uma instituição de idosos, eu quero ajudar uma instituição de doentes, mas às vezes a gente não estende a mão para aquela pessoa que está na nossa esquina precisando de alguma coisa. Entende? Então é a chave que precisa ser mudada. Quando a gente pensa no grande, muitas das vezes a gente tende a esquecer do pequeno. Só que o grande ele é relativo, assim como o pequeno também. Então algo que talvez para você, para mim e para quem está escutando essa live hoje possa ser pequeno, para uma outra pessoa pode ser o que vai fazer a diferença na vida dela. Percebe? E aí tem uma história interessante, né? Alguns saibam, não sei se todo mundo que me conhece sabe, eu sou um fã de aquarismo, né? Eu tinha aqui em casa um aquário salgado, gigantesco. Então, quem já veio aqui em casa já teve a oportunidade de ver. E o aquário de água salgada, talvez todo mundo já conheça, né? Deve conhecer o Nemo, né? Do filme, o Nemo do filme. E o que acontece? O Nemo, ele é um peixe bem interessante, né? Ele é um peixe que ele tem uma simbiose com o que a gente chama de anêmona, né? O que é uma anêmona? Cara, a anêmona é um negócio gelatinoso, é tipo um coral gigante cheio de tentáculos. Inclusive a anêmona, ela é venenosa, né? Venenosa, ela tem lá umas toxinas, né? Enfim. E o Nemo, né? O peixe palhaço, ele faz essa simbiose com a anêmona. E como é que funciona a simbiose do peixe palhaço com a anêmona? A anêmona, ela limpa o peixe palhaço, ou seja, ela vai se esfregando ali, ela vira como se fosse uma casa do peixe palhaço. Só que ao mesmo tempo, o peixe palhaço, tudo que ele come, aquelas migalhas que sobram, aquilo que cai para fora da boca dele, a anêmona se alimenta daquilo. E ali torna um ciclo simbiótico. Um depende do outro para viver. Então, olha como a natureza é perfeita, né? Aquilo que poderia ser algo que desprezível, desprezado dentro de um sistema, existe um outro ser que se alimenta daquilo e sobrevive daquilo. E a nossa vida não é muito diferente, né? Quando a gente vem para esse plano, a gente sabe que a gente não cresce sozinho, a gente não está aqui sozinho. Todos nós fazemos parte de um sistema, seja um sistema familiar, seja um sistema social, seja um sistema, como é que eu vou falar, social, né? Onde você pertence a um meio, né? Onde você mora, você pertence ao meio. E isso não é por acaso, existe uma simbiose nisso, né? E às vezes a gente não olha para aquela pessoa que está do outro lado, que está do nosso lado, fazendo parte dessa simbiose. Faz sentido, pessoal, o que eu estou falando aqui? Esse texto, ele é um texto extremamente profundo. Quando a gente começa a refletir e a entender que o pouco, as migalhas, pode ser muito para alguém. E aí é onde começa a caridade. Entende? Então tudo isso está meio que entranhado e faz parte da nossa evolução moral. Tá compreendendo o que eu estou falando aqui? Deixa eu ver o que a Simone
Ama Aquário, Simone. Ó, legal, bacana, ela é das minhas então, né? Que comparação interessante. Mas é isso. Todos nós fazemos parte de um sistema, né? E às vezes a gente não se dá conta disso. A gente não se dá conta no meio que a gente vive e nas coisas que a gente pode fazer pelo próximo, achando que aquilo que, por menor que seja, não importa. E essa é a chave. Não importa qual é a sua situação atual. Não importa o como você vive hoje. Mas existe alguém que está numa situação menor, que está numa situação pior se comparado a nós, entende? É onde as migalhas podem não ser tão migalhas assim. E aí ele continua, ó. Qual acontece nos planos da natureza, onde a semente é o traço de ligação entre a plantação e a colheita. Na esfera do espiritismo, a migalha é o agente intermediário entre o sonho e a realização. Então, olha só que interessante isso, né? Porque o que ele está dizendo aqui? O que seria esse agente intermediário entre o sonho e a realização? Basicamente é o seguinte: se alguém está passando por uma situação de aperto, tem pessoas que estão literalmente sem saber o que vão comer amanhã. Tem pessoas sem saber o que vão beber. Água é uma coisa tão banal, né? A água, ela rege a vida, mas qual é a importância que nós damos a ela? Será que aquela pessoa da esquina que está ali sentada, embaranhado num cobertor velho, toma uma água limpa? Entende? Então, é isso que ele quer dizer, né? Então, ele fala, nas esferas do espírito, a migalha é o agente intermediário entre o sonho e a realização. Às vezes, um copo d'água pode ser um sonho para alguém que só tem água suja pela frente. Isso não é migalha. Tudo depende da nossa intenção. Percebe? Tudo depende da nossa intenção. E aí ele continua, né? Onde está o sábio que houvesse iniciado o caminho da cultura sem o conhecimento das letras do alfabeto? Ou o gênio musical que atingisse a culminância artística sem se haver disposto a começar a própria cultura pelas 7 notas? O prato de alimento que ofereces será talvez o recurso providencial que impedirá a queda deste ou daquele companheiro na curva descendente para a enfermidade irresistível. Isso é muito pesado. Isso é muito pesado. Foi como eu falei, a gente meio que é forçado a refletir sobre o que está escrito aqui, né? Então, cara, talvez, eu não sei se todos viram a história que eu contei, foi na live gravada, se eu não me engano, né? No vídeo gravado que se tornou live há 2 semanas atrás, onde eu contei a história lá do senhor que pediu lá um negócio lá pro rapaz no bar beber, e ele falou, cara, eu não sei qual era a necessidade daquela pessoa. Talvez aquela noite tenha sido a melhor noite que ele poderia ter no momento que ele se encontrava. Então, isso faz a gente refletir. A gente tende a olhar tudo do nosso ponto de julgamento. Só que o que eu julgo como certo no meu mundo, talvez não seja tão correto assim quando eu olho pelo ponto de vista do outro. Entende? Aquilo que eu talvez considere como sendo uma migalha, aquilo que eu talvez considere como sendo, eu não vou fazer isso não, é tão pouco. Eu vou subjugar aquela pessoa. Se eu der um copo d'água para aquela pessoa, eu vou estar piorando o que ela já deve estar sentindo, porque é muito pouco, entende? Então, cara, o que é pouco? O que é pouco? Pouco perante o meu
o nosso julgamento, mas talvez para o próximo aquilo seja o ponto diferencial que vai fazer, que esteja na curva descendente para a enfermidade irresistível, entende? Bom, e aí ele continua. É a alegria que proporcionas a uma criança, pode criar nela a inspiração do bem para a vida inteira. Às vezes é um sorriso, às vezes é só escutar, às vezes é a presença, tá? A presença. E hoje eu já falei isso aqui outras vezes, né? A questão da gente estar no piloto automático, né? É isso, Shirley, é realmente sobre a bebida, é verdade. Eu não tenho capacidade de julgar o que aconteceu, não tenho. Enfim, então eu já falei isso em outro momento, eu acredito que já, se não falei, falo agora. Mas a capacidade da gente se encontrar no momento presente, ou seja, o quanto a gente realmente está entendendo e está compreendendo o que está acontecendo ao nosso redor. Porque a gente entra naquele ciclo do piloto automático, de casa, trabalho, trabalho, casa, filhos, aquele tumulto todo, aquela bagunça, aquela zona, aquele corre-corre, e deixa a presença de lado. Ou seja, a gente tende a viver extremamente ansioso por conta de um futuro que ainda não existe, né? E muitas das vezes a gente tende a dificultar esse futuro, ou seja, a piorar esse cenário. Então isso nos causa ansiedade, nos dá medo, né? Causa uma série de sentimentos, de emoções ruins, né? Ou a gente fica no passado, por alguma coisa que a gente fez, por alguma coisa que a gente falou, ou até por alguma coisa que a gente não fez, e esquece de viver o momento presente. E quando a gente não está no nosso momento presente, é onde as coisas mais ruins, as piores coisas que podem acontecer na sua vida acontecem. Porque quando a gente não está no momento presente, o próprio nome já diz, a gente não está presente para aquilo que pode estar acontecendo ao nosso redor. E às vezes a gente despreza as pequenas coisas simplesmente porque a gente não está presente para isso. Entende? Então, eu me vigio muito, às vezes até demais. Como eu falei, eu sou uma pessoa muito racional, né? Então às vezes eu até me vigio demais. E precisa ter um equilíbrio entre o racional e o emocional. Mas a gente precisa vigiar o nosso estado emocional, o nosso estado comportamental, aquilo que a gente está sentindo, aquilo que a gente está fazendo. Porque às vezes a gente pode escutar, a gente pode falar algo para alguém que está do nosso lado e que isso pode fazer a total diferença para aquela pessoa, né? Eu estava vendo a live de terça-feira, né, onde estava falando do suicídio. Às vezes uma palavra pode evitar que alguém faça isso, entende? Então, isso vai depender do nosso estado e da nossa capacidade de estar presente no presente. Ou seja, estar atento ou atenta às coisas que estão acontecendo à nossa volta. Como a gente pode interferir de forma positiva na vida de uma outra pessoa? Como você, como eu, como nós podemos fazer isso no nosso dia a dia. Não precisa a gente no final de semana, não precisa a gente tirar um dia, marcar um dia numa instituição grande de caridade para fazer caridade. A gente pode fazer isso a todo momento. A gente pode fazer isso com nossos amigos. A gente pode fazer isso dentro de casa. Entende? Mas a gente precisa estar presente. Se a gente não estiver presente, as coisas não vão acontecer. Você vai entrar no piloto automático e vai deixar a vida te levar. E quando vê, as coisas passaram e você pode ter ou não cumprido aquilo que você veio fazer. Entende? A necessidade da gente estar presente é bastante pesado. Eu confesso que esse texto ele deu uma sacudida, né, no meu emocional. Mas vamos lá. Né? Então ele continua aqui, né? Por outro lado, há doentes que, embora garantidos no campo econômico, já está passando. No campo econômico, pela base de milhões,
apenas se aliviam com o apoio de um comprimido salvador. Olha isso. Criaturas, outras que, apesar de guardarem posses imensas, a fim de serem realmente felizes, tão somente esperam algumas poucas palavras de afeto e entendimento daqueles que mais amam. É interessante, né? Eu vou contar mais essa história, porque eu converso muito, né? Então, quem conversa tem história para contar. E eu sou professor, né? Eu sou professor e eu estava conversando, um bate-papo com uma outra professora. E ela estava falando do pai. Ela tava, na verdade, a gente começou a falar de profissional, de trabalho, né? E ela estava falando da necessidade que ela tem, da exigência que ela tem de provar tudo que ela está fazendo, ou seja, de ser impecável naquilo que ela está fazendo. E esse tipo de comportamento, lógico que a gente precisa ser impecável, tá? Mas quando isso está transcendendo a nossa capacidade de ser impecável, ou seja, quando a gente está querendo ser mais impecável do que realmente necessita, a gente precisa de um ponto, é um ponto de observação. E por acaso, né? Por acaso, nada é por acaso. É isso aí, Shirley. Doar tempo é uma prova de amor. É realmente. Seja bem-vinda, Carla. Às vezes eu invento aqui e esqueço de falar boa noite pro pessoal. E aí eu estava conversando com essa pessoa e eu perguntei do pai dela, né? E aí ela começou a me falar do pai dela. E aí na hora me veio a associação, ou seja, ela vivia tentando provar as coisas pro pai, simplesmente porque ela não tinha a atenção que ela desejava do pai dela. E isso na cabeça de criança, entende? De repente na cabeça do pai não tem nada a ver. Na cabeça do pai, de repente, as coisas aconteceram do jeito que tinha que acontecer. Às vezes, na cabeça do pai, tudo aconteceu, ele deu o melhor dele. Né? Qual é o pai que não dá o melhor? Existem, mas a maioria dá o melhor que pode, né? Nas condições que existem. E eu perguntei, e eu falei, cara, qual foi a última vez que você falou com teu pai? Tinha sido, sei lá, 3 natais, 4 natais. E aí eu falei para ela, perdoa o seu pai. Perdoa o seu pai. Quando eu falei isso para ela, ela desabou em choro. Entende? Mas por que eu falei isso para ela? Porque eu estava presente. Eu estava simplesmente prestando atenção nas coisas que ela estava me falando. E consegui fazer uma associação 10, 15 minutos de papo. Entende? Então, às vezes, a caridade que a gente vai fazer está do nosso lado. E a gente está desprezando isso porque a gente quer fazer algo maior. Percebe? Está fazendo sentido, pessoal, que eu estou falando aqui? Compreende o que eu estou falando? Percebe? A necessidade da gente estar presente e atento para as coisas que nós podemos fazer no nosso dia a dia, pelo próximo, e que muitas das vezes a gente deixa passar, porque a gente não está no momento presente e porque a gente julga que aquilo ali não é necessário. Compreende? Enfim. E aí ele fala aqui, ó, no desprezo, não desprezes o pouco que possa se fazer pela felicidade dos semelhantes, recordando que mais vale um pão nas horas de necessidade e carência que um banquete nos dias de saciedade e vitória. Então, é exatamente isso que a gente vem falando. Migalha? Migalha a partir de qual ponto de vista? Entende? A partir de qual ponto de vista? Porque isso, sem dúvida, vai estar ligado diretamente à nossa empatia. E o que é essa empatia? Nada mais é do que a nossa capacidade de se importar com o outro. Não é se preocupar, não é querer saber o que o outro está fazendo, se o que o outro está fazendo é certo ou errado. Não é isso. Isso é julgamento. Porque certo e errado é julgamento. Não existe certo e errado. Existe o meu e o seu ponto de vista, o nosso, cada um tem um ponto de vista diferente. Agora, a partir do momento que eu tenho a capacidade de me importar com o outro, isso é empatia. Isso é empatia. Entende? E tudo isso tem a ver com empatia. E empatia tem a ver com o nosso íntimo.
tem a ver com a nossa evolução, tem a ver com a nossa faixa vibracional. Percebe? Enfim, continuando aqui para a gente fechar, porque eu falo pelos cotovelos, né? Se não pode entender o maravilhoso serviço que se atribui à migalha, medita nas lições incessantes da vida. E é exatamente disso que eu venho falando. A vida, ela é completa. Esse mundo é completo. Deus deixou todas as ferramentas para que nós possamos evoluir ainda nessa existência. A gente tem todas as ferramentas. Ele deixou tudo à nossa disposição. Mas será que nós estamos presentes para o nosso dia a dia? Presente para tudo que está acontecendo e para as ferramentas que Ele está nos dando? Entende? Medita nas lições incessantes da vida e compreenderás, por fim, que a estrela mais fascinante do firmamento, conquanto se revele um espetáculo divino, divino poder nas trevas da noite, não consegue penetrar a choupana isolada onde um coração de mãe suplica pela presença de Deus e aí desempenhar a bendita missão de uma vela. Entende? Ele fechou com chave de ouro aqui. Ou seja, a gente vive numa choupana. A gente vive imerso num cobertor, em algo que nós mesmos criamos. E o nome disso é ego. Normalmente tendendo à vaidade. Entende? E quando a gente está imerso nisso, a gente só precisa de uma vela. E às vezes uma estrela no céu é o suficiente para clarear isso. Só que a gente precisa estar presente para tudo que está acontecendo na nossa vida. Tá bom, pessoal? Então, essa é a mensagem de hoje. Vamos ficar presente para aquilo que a gente pode fazer, para as supostas migalhas que a gente pode servir ao outro. Isso é empatia, entende? Migalha perante qual ponto de vista? O seu, o meu ou de quem precisa? Porque para quem precisa não existe migalha. Para quem precisa pode ser a chave. Para uma criança que está na rua, ela pode, aquela chave, aquela suposta migalha, pode ser a chave para ela tomar um caminho bom, tomar um caminho certo ou tomar um caminho ruim na vida dela. E isso não tem preço. Isso não tem preço. Talvez aquilo que você faça pelo próximo, você nem vai saber o que aconteceu. Você não vai saber qual foi o destino daquilo. Mas aquela pessoa, ela vai saber. E ela vai ser eternamente grato por aquela suposta migalha. Então, vamos ficar presente para as coisas. Não vamos minimizar aquilo que a gente pode fazer pelo outro próximo que está do nosso lado, dentro da nossa casa, pelo outro próximo que está próximo de nós, pai, mãe, parentes, familiares, amigos, e pelo próximo que a gente não conhece, porque todos somos irmãos nesse plano existencial. A única diferença é que os sistemas mudam e você hoje faz parte de um sistema e existe um motivo para isso. Não fique buscando sistemas grandiosos para justificar uma suposta caridade tangenciada pelo ego e pela vaidade. Não. Às vezes a caridade está do nosso lado, pela suposta migalha. Tá bom, pessoal? Então, essa é a nova palavra de hoje. Desculpa, né? Eu fiquei mais exaltado. Normalmente eu sou assim, eu falo com a Simone, né? Eu não sou um cara simpático, né? Eu não me considero um cara simpático. Eu sou um cara bem pontual. E o Rodrigo, uma vez, ele me falou, cara, talvez seja dessa forma que você vai fazer a diferença na vida de outras pessoas. É isso, tá?
Desejo uma excelente noite a todos, que Deus esteja no coração e principalmente que Ele toque no coração de cada um de vocês, tá bom? Que assim seja. Até mais. Até quinta-feira que vem às 17 horas. Tchau, tchau.